Senhora presidente, companheiros e companheiras vereadores, público aqui presente, as emissoras de rádio que vão divulgar, repassar os nossos pronunciamentos, aos ouvintes que vão acompanhar pela internet, que vão acompanhar pelas redes sociais, pela rádio web. Cumprimentar o Renato Maia Mourão, que é sempre presente, que foi vereador desta casa e que deixou um legado muito grande, uma história muito grande aqui em Morada Nova. Cumprimentar a todos os servidores. Eu queria colocar de forma bem clara algumas situações que já eram motivo da nossa fala e agora se complementa com o pronunciamento anterior do vereador doutor Nacélio. Primeiro, eu queria pedir a esta casa que convidasse a direção da COGÉ Limoeiro do Norte, escritório de Limoeiro do Norte, responsável pela bacia do Baixo Jaguaribe, que faz a liberação da água do Castanhão, para que eles possam estar aqui nesta Câmara na próxima quinta-feira, na sessão das comissões, para que possam nos explicar a ação da COGÉ na liberação da água, no projeto que eles fazem para a condução da água desse canal, para que a gente possa entender que Morada Nova é o primeiro município, já que a água que sai do Castanhão para ir para o Pecém, num trecho de aproximadamente 250 quilômetros, 55 quilômetros é dentro de Morada Nova. Sai da Jaguaribara rapidamente, entra logo o canal dentro do município de Morada Nova, no distrito do Iraponga, atravessa todo aquele distrito, chega na sede pela Filipa, passa ao lado da nossa ponte do Rio Banabuiú, vai em sequência para o açude das Vazantes e de lá sai em dois tipos de canais, um para a irrigação do projeto Tabuleiro de Russas e o segundo canal para o açude Pacajus, passando dentro do Aruaru, para de lá ir para o sistema Pacuti e Riachão Gavião. E essa manobra feita pela COGÉ trouxe um prejuízo muito sério ao município de Morada Nova. E aí, para nós que temos interesse em tentar verificar, eu fui até a ETA com o Gilson, conversei com o Valdenes, conversei com o pessoal da COGÉ em Limoeiro, com a Adalberto Girão, com a Almeida, que é o gerente, para que eles pudessem nos explicar a razão do fato. E aí, quando o SAI paralisou a distribuição de água, paralisou de forma responsável, no sentido de que a manobra feita pela COGÉ, sem avisar ao sistema de abastecimento de água de Morada Nova, que é o SAI, para que o prejuízo fosse o menor possível. E aí, acompanhando, perguntei ao Gil se ele disse, daqui a algumas horas, estamos testando a qualidade da água para saber se existe a possibilidade de ligar novamente todo o sistema de bombeamento para que a água possa chegar nos reservatórios. Mas nós sabemos que o problema já existia e existiu. E o que é que nós temos que fazer? Tentar corrigir esse mesmo problema, porque essa é uma realidade. E convido para a comissão, porque acredito que a gente possa tratar dentro da comissão, como convido, evidentemente, a todos os vereadores, para que a gente torne um costume estar aqui às quintas-feiras, do jeito que se tornou uma obrigação estar aqui às sextas-feiras. E a nossa intenção é que a gente possa estar às quintas-feiras. E eu espero, Raquel, que a gente possa, quando tivermos visita desse porte, realizar essas sessões das comissões aqui no plenário, porque as sessões das comissões devem ser abertas ao grande público para que ele possa ver e ter a evidência da necessidade desses fatos e dessas ocorrências. Esse problema que atingiu diretamente ao centro de Morada Nova, porque veja bem o que é que nós temos de sistema. O sistema Tapera, que há muito tempo tinha problema por falta de água, passou a ter problema por excesso de água. Quando as águas lá do Tapuio, lá do Riacho do Silva, entraram para dentro do Banabuiú, na área da Lagoa Grande, e eu estou apontando para o Everardo, porque ele conhece isso de forma muito clara, ele conhece lá a base,
e que nós chamamos de águas de enxurradas ou enxurradas, como alguns dizem, passaram. Vereador Chico Maroca, meus parabéns pelo seu aniversário, muitas felicidades, é uma satisfação ter aqui, já que estive por 3 mandatos aqui ao seu lado. Então, essas águas entrando dentro do leito do Banabuiú fazem com que diversas bombas precisem ser retiradas, porque elas não podem comportar, ou a capacidade dela não aceita aquela quantidade. Então, precisa que a água volte a uma certa normalidade, já que o Banabuiú está seco, e todos nós sabemos disso, e não tem a regularidade da água vindo pelo rio Banabuiú, pelo açude Banabuiú. Então, esse problema nós temos em diversos locais. Nós temos problema com outra adutora, mas temos também coisas boas. Você quer ver, Cláudio Maroca? O açude Batentes sangrou. O açude que divide o seu espaço entre Moronova e Ocara. E aí, aquela adutora emergencial, com mais de 6 quilômetros, saindo ali do Lajedo, que injetava pelo canal, com autorização da COGÉ, água para chegar no Aruaru, ela vai ficar funcionando, vai ficar parada e funcionando, mas o sistema vai voltar a funcionar pelo sistema antigo que faz a captação d'água lá no Pirangi, que é a água que para no Batentes, segue depois que acontece a sangria, e aí a água pode ser novamente oferecida ao distrito de Aruaru. Mas essa é uma realidade. E aí o Aruaru, que é um grande distrito, sem dúvida nenhuma, ele vai poder ser atendido da melhor maneira possível. E aí Boago e Aruaru estão recebendo um volume muito grande de precipitação pluviométrica. Não que o Dourado não esteja, nem que o Perímetro não esteja, nem que o Roldão não esteja. Nós temos muita água. Conceda só uma parte, colega. Concedo em 1 minuto. Agora, qual é o problema hoje do estado do Ceará que afeta diretamente Morada Nova e o Vale do Jaguaribe? Não está chovendo no Cariri. E sem chuva no Cariri, não tem água nem no Oroz e nem tem água no Castanhão. E o que é que o estado do Ceará precisa? Do Castanhão, do Oroz e do Banabuiú. E aí hoje é um problema. E vamos esperar que o restante de março e o mês de abril possam dar a resposta que o cearense precisa, que é a gente ter, além de arroz, além de milho, feijão, comida para o gado, uma situação boa, a gente ter também água dentro dos nossos açudes para poder transportar e trazer, sem dúvida nenhuma, o progresso para todo o estado do Ceará. Escuto o vereador Cláudio Maroca. Muito obrigado pela parte, meu colega vereador, obrigado pelo pronunciamento. Só para comunicar a Vossa Excelência, a todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que Aruaru até ontem à noite já choveu 712 milímetros de janeiro até ontem à noite. É chuva do inverno normal, graças a Deus lá os reservatórios estão tudo cheio, e como Vossa Excelência falou, e se Deus quiser, nos próximos dias, os agricultores vão colher uma grande safra. Muito obrigado pela parte. Vereador Cláudio, vou acatar a solicitação feita pelo nosso vereador Renato Maia Mourão, para que a gente transforme em audiência pública, sem dúvida nenhuma, e possa, na reunião, ter a participação da COGÉ, e eu espero que você esteja aqui presente, vereador Renato, para nos ajudar, para acompanhar e para, sem dúvida nenhuma, contribuir nesse debate, porque existem assuntos que são de interesses partidários. Tem assuntos que são de interesses momentâneos, mas tem assuntos que são de interesse do município como um todo. Escuto com muito prazer o vereador doutor Nacélio. Presidente Raquel, a senhora está saindo, mas vai ficar gravado. Já que o tema e o mar é água, e houve uma falha aí na memória, que eu queria também solicitar a análise da água da Filipa, porque nós sabemos que lá está sendo abastecido por poço. E eu queria também saber a qualidade da água, se realmente é potável ou não. Muito obrigado. A mesa e a presidente Raquel, e a mesa agora presidida pela nossa segunda secretária, Rosimeire, para que coloque aí a solicitação feita para a análise da água também da Filipa, para ver a situação da água nesse momento para essa
esse período do mês de março. Meus amigos vereadores, todo o público aqui presente, eu gostaria, inclusive, de pedir à vereadora Rosimeire, o vereador Teim, se puderem ceder o seu tempo, eu agradeceria muito para que eu pudesse tratar desse assunto. Tempo cedido. Muito obrigado. Existem alguns fatos que são muito relevantes na administração pública. Nós atravessamos, nesse momento, um momento muito delicado com relação à educação aqui em Morada Nova. Todas as transformações que existem, todas as transformações que são lançadas, e aí o Marquinhos, no seu pronunciamento, falou sobre transformações, elas impactam de forma negativamente e positivamente, porque todo ato tem uma parte positiva e uma parte negativa nele, inclusive nos atos da vida da gente. E aí, vereador Marquinhos, eu lhe escutei com muita atenção durante os seus 40 minutos de pronunciamento e posso lhe dizer uma coisa. Nesse momento, o impacto que nós estamos sofrendo na questão do retorno às aulas, no problema da escola SEB-SEGEC, no problema da Filipa, na questão do Dourado, na problemática lá da Lagoa dos Bois, na questão do roldão com as escolas, as reformas em andamento, tudo é um processo muito lento e eu vejo esse processo lá no Aruaru, quando vejo pelos pronunciamentos dos grupos, hoje de WhatsApp, e a gente sente claramente que nós estamos, sim, num momento difícil, mas com um projeto visando o final desse ano, o segundo semestre desse ano, encontrar uma solução com as novas estruturas das escolas do município, os novos projetos, sendo efetuados para que a gente possa ter um 2020 muito melhor do que esse ano de 2019. E esse fato é um fato relevante. E além desse assunto, que eu iria discorrer mais tempo, ou iria falar durante mais tempo sobre isso, eu vou me voltar para falar sobre o pronunciamento do meu colega vereador doutor Nacelle a respeito do Instituto de Previdência. Nós temos hoje, o maior problema que um município do porte de Morada Nova, ou de qualquer porte, pode ter no interior do estado do Ceará, ou em qualquer estado do Brasil, que foi tirar o servidor do INSS, que é o Regime Geral de Previdência, e colocar ele dentro do regime próprio de previdência, no caso de Morada Nova, que é o IPREM. Esse foi um problema, e aí eu me reporto de novo ao vereador Renato, que está aqui presente. Isso aconteceu quando a nova Constituição Federal, em 1988, foi promulgada pelo senador Ulisses Guimarães, e com isso criou as constituições estaduais e as leis orgânicas municipais. E ali foi criado o Fundo Municipal de Seguridade Social, que é o pai do IPREM. E de lá para cá, quando a prefeita era auxiliadora, e de lá para cá, nós nunca mais podemos ter a certeza do tamanho do problema que se tornou as previdências próprias dos municípios. E de Morada Nova é grande. É tão grande que, mesmo aqui aprovado, e o vereador Marquinhos, quando o presidente aqui conversou conosco e mostrou a importância que tinha da gente fazer os parcelamentos para que o município ficasse apto e recebesse a sua certidão negativa previdenciária. Todo mundo lembra disso. E aí nós aprovamos os parcelamentos. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, quantas vezes foram necessárias. Depois o vereador Jorge solicitou aqui uma CPI para discutir o IPREM. Viemos para cá diversas sessões. Sabe o que foi que aconteceu? O Ministério da Previdência Social veio aqui, fez o seu relatório e simplesmente nós não tivemos mais necessidade do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque o Ministério da Previdência Social
com os seus auditores, veio à Morada Nova, fez o relatório e, entre outras coisas, no seu relatório ele disse de forma muito clara: não existe nenhum valor legal e jurídico o parcelamento feito pela Câmara Municipal de Morada Nova. E isso fez com o Ministério Público daqui de Morada Nova sendo insultado, sendo inflamado por esse relatório, a fazer uma ação. E nessa ação os números são muito claros. Era como se o pagamento mensal de 300 mil, 350 mil, 400 mil desse parcelamento adiantado para poder aportar o IPREM e dar para pagar o salário dos aposentados. Porque para pagar o salário dos aposentados hoje, a prefeitura tem que colocar dinheiro mês a mês. E vou dizer mais, quando eu me aposentar, quando o professor Rogério Melo se aposentar, somos do mesmo concurso, a Raquel não, entrou nova, está naquele outro regime. Mas vou só dizer uma coisa, a prefeitura vai ter que botar o dinheiro do servidor e vai ter que pagar os aposentados com recurso próprio da prefeitura. Porque o IPREM não conseguirá capitalizar mais recursos, a não ser que o Comprev, que é o regime de compensação previdenciária do Ministério da Previdência, possa repassar para a Morada Nova as compensações de vida por cada um que antes repassou para o INSS. E isso aí é um cálculo bem pesado e bem difícil de ser feito. E eu estou fazendo esse levantamento para dizer que, além, Marquinhos, daquilo que você falou no seu pronunciamento, você tem, se porventura permanecer com a sua candidatura, se porventura vir a ser eleito, um problema maior ainda, que é a Previdência do município de Morada Nova. Passo a palavra com o maior prazer para o grande amigo e vereador Marquinhos. Inclusive, eu sou estudioso, e claro que meu pronunciamento eu não poderia esticar todos os assuntos, mas vou dar entrevista e dizer como, e todo mundo já sabe, eu venho batalhando isso há muito tempo, questão dos prédios públicos que não tem eficiência, eu já venho dizendo isso há muito tempo, porque eu conheço os problemas. Agora, o que vai acontecer é que você tem que cair na real. Chama os funcionários, está aqui, a situação real é essa, que você está chamando. Eu já chamo a atenção disso há muitos e muitos anos. Porque a compensação previdenciária, mesmo que venha 10 milhões ou mais, é mais ou menos isso, não vai resolver ainda, mas é um paliativo muito bom. Você incorporando mais recursos dos prédios que não necessitam o município, inclusive muitos deles já tomaram um bocado, terrenos já tomaram um bocado, por falta de moral dos prefeitos, falta de coragem. A verdade é essa, que eu não vou ter medo, eu digo logo que não vou ter medo, porque eu não vou ter medo. A lei está aí para isso, tem a lei, tem o patrimônio que é público, que pode servir para os próprios funcionários. Agora, isso é um dos assuntos, Marcelo, que eu não tenho medo de discutir, porque quem quer ser prefeito tem que saber dos problemas. O problema é que foram prefeitos sem saber dos problemas. Eu já sei e sei que tem que resolver. Agora, como? Em primeiro lugar, a compensação. Segundo, a questão do aporte financeiro. E terceiro, pagar rigorosamente em dia. Pronto. Irmã, me arranje também um tempo. Fique à vontade, com o maior prazer, já escuto Pronto. Antes. Queria colocar duas vertentes. Primeiro, da compensação, né? Há um ano e pouco, 2 anos atrás, João Paulo trouxe há uns 2 ou 3 anos atrás, João Paulo trouxe um auditor fiscal do INSS, que ele disse, deixou claro aqui em Morada Nova, num pronunciamento que ele fez aqui no sindicato, que ninguém esperasse por essa compensação, porque ela não havia essa compensação financeira. Então, o IPREM não vai ter essa compensação financeira. Agora, o Marquinhos colocou aqui, que um dia a gente vai precisar realmente ver esse assunto, que é a história de venda de prédio público, aqueles ineficientes. Agora, enquanto o município não se ater, aí o Narcélio colocou aqui 8 milhões e 700, Vossa Excelência colocou 20%, que daria 1 milhão e 700, 1 milhão e 800. Enquanto não houver, né, a atuação do Poder Executivo de pagar a folha pelo montante geral, isso não vai acabar em Morada Nova.
sempre vai ficar devendo. Aí você pode vender todos os prédios, pode vender morada nova toda, que vocês vão ser prejudicados no futuro, principalmente vocês. E agora a Raquel, que está no outro plano, que tem 8 milhões, que deveria ter 50 ou 60 milhões lá na conta já, né? Deveria ter tudo isso lá, também vai ser prejudicada. Então, é uma questão que tem que ser olhada diferentemente do que é olhada até hoje, não só na gestão atual, mas em todas as gestões que passaram. Por exemplo, se tivesse sido feito todos os depósitos normais, hoje esse fundo que está quebrado teria tranquilamente 100 milhões de reais aí de aporte financeiro. O problema é que hoje é que a gente está se atendo a esse detalhe. E se não chegar um denominador, dizer todo mês vamos pagar a folha pelo global, aí o negócio vai ficar mais... Olha, é muito bom quando a gente debate e escuta dessa forma, porque veja bem, Jorge, quando Vossa Excelência solicitou e foi feita a CPI, o relatório feito na CPI, o seu relatório paralelo, demonstrava isso com riqueza de números. Mas o que é que aconteceu? Repetindo, porque Vossa Excelência não estava aqui. O Ministério da Previdência veio, fez o relatório deles, descartou ou não ligou para o trabalho feito, e aí atentou para o problema que nós temos hoje. E o problema é muito grande, viu? É muito maior do que o que a gente imagina, e muito maior do que o que eu estou falando aqui. É uma pena que o vereador doutor Nacelli tenha saído. É realmente uma pena que ele não esteja aqui assistindo o pronunciamento, já que já assistimos o pronunciamento dele com a maior atenção. Mas hoje a verdade é só uma. Só uma. Se nós não atentarmos e analisarmos para a venda dos prédios públicos, para que o capital social do IPREM possa melhorar o seu passivo, se a gente não atentar para o pagamento da folha pelo seu valor integral, se nós não atentarmos para rever a compensação e ver se existe a possibilidade de um pequeno comprévio que eles estão falando que pode existir, inclusive dando à prefeitura a seguinte forma de atuação: em vez deles passarem o dinheiro, a prefeitura deixa de pagar o INSS e o valor do INSS repassa a própria prefeitura para o IPREM. Porque nós não temos que pagar INSS todo mês. É essa a equação nova que eles estão querendo. Eles não querem mandar dinheiro de lá para cá. Eles querem fazer com que o dinheiro do município que ia para o INSS seja repassado lá. Mas se não passar, ele entra numa dívida ativa e aí o prefeito, aí o doutor Nacélio falou sobre as penalidades. Ora, se a gente for falar de penalidades, e eu espero que elas existam, é natural que a gente espere, porque os operadores do direito analisam dessa forma, quantos deles? Nós lembramos agora da reta final, vamos lembrar do 2012, vamos lembrar do 2015, aí o doutor Nacélio vem e diz uma inverdade de que em 2013 não foram repassados os valores para o IPREM. Podem ter sido repassados e ter alguma diferença, mas eu, como secretário lá, sei o valor, e eu tenho ali na minha sala do valor que nós repassamos mês a mês, de janeiro até maio. Tem erro? Tem. Você quer ver uma coisa? Naquela Secretaria de Esporte que eu fiquei em 2017, quando eu fui sair, Jorge, foi feito o levantamento e disseram tem que pagar tanto assim para o IPREM, pequenas diferenças de um ou outro funcionário, e foi feito o ajuste, deu 13 mil reais, para que eu pudesse sair com tranquilidade, para quando foi encaminhada a minha pedido de prestação de contas, eu já tenho a certidão de que foi pago aquele valor, e estou com aquela papelzinho ali guardado, vou até olhar se ele está bem direitinho, que é para ele não se perder, porque se tem uma coisa interessante, sabe o que é? É quando a gente lá na frente precisa dizer a algumas pessoas a realidade do que acontece. E o Marquinhos já fez isso aqui muitas vezes. E o Everardo foi presidente aqui e viu. E eu fui secretário da mesa quando o Dedé foi presidente. Eu estou na vice-presidência quando a Raquel é presidente. E eu tive na secretaria quando o Jorge foi presidente, mas tive que sair imediatamente porque fui convidado a ser secretário de Esporte e Juventude. Então a história ela depõe ao longo dos tempos. Os fatos não são esquecidos. E os registros não deixam de existir nunca. Por isso que quando eu li sobre aquele processo do arquivamento daquela CPI, ele está guardado ali. Eu só não boto num quadro que é muita folha, aí teria que ser muito quadro, a pessoa ficava lendo tudo e talvez não caiba lá na parede da minha sala. Mas a vontade é essa, para demonstrar aquilo que nós acreditamos que deve existir, que é a hombridade, o respeito. Mais 2 minutos para Vossa Excelência.
E encerro nesses 2 minutos para dizer que às vezes é preciso a gente ter muito critério e muito cuidado, porque isso aqui, do mesmo jeito que ele eleva, ele destrói. Palavra lançada ao ar não se volta atrás. Ela não tem retorno. E sendo registrada, aí é que ela não volta mesmo. E aí, meus colegas vereadores e o Rafael, que está estreando, aqui ainda começando, ainda está nos primeiros dias, nasceu agora, para você entender o quanto essa tribuna, esse plenário, esse conjunto de pessoas tem um interesse comum, o bem da coletividade. Tem interesses distintos, são os interesses partidários, os interesses políticos, o interesse do seu grupo. Mas tem principalmente que ter o respeito e analisar isso aqui de forma muito séria, porque de lançado depois no ar, aqueles que vão ouvir todos os pronunciamentos vão ter que fazer uma equiparação para saber o que é realmente verdadeiro e a forma como a palavra realmente é dita. Então fica esse registro, obrigado, o sentimento, e Rafael, vou falar sobre esse assunto aqui, lá do perímetro irrigado, na próxima sessão, se Deus quiser.